Senhoras e senhores, muito bem-vindos e bem-vindas ao Multitalk, o seu podcast intercultural. Eu sou o Andrei, estou falando diretamente de Berlim. Se você já ouviu o Multitalk, se você já conhece o Multitalk, você sabe que nós, como pessoas muito inquietas que somos, saímos por aí buscando histórias legais e informações interessantes, conversando com brazucas que resolveram viver fora do país, se aventurar em terras gringas. E você também pode nos ajudar nesse projeto. Como você pode fazer isso? É muito simples e totalmente grátis. Para a gente continuar conversando com gente legal e interessante, trazendo informações para você, deixe um like no vídeo agora, nesse exato momento. E a gente pode combinar uma coisa, se no final do vídeo você não gostar, você pode mudar para um dislike. A gente não vai ficar triste, eu prometo para você. E além disso, você pode e deve comentar também embaixo, deixar sua opinião em todos os vídeos que a gente fizer, porque a sua opinião também é muito importante para nós. E além disso, não deixe de se inscrever no canal e ativar as notificações, claro. Seus likes nos vídeos e sua inscrição são importantes essencialmente por 3 motivos. A primeira delas, você vai estar apoiando um projeto cultural de um brazuca muito gente boa, mano firmeza e extremamente cheiroso, eu, nesse caso. E segundo, você também vai ter a oportunidade de ampliar o seu conhecimento sobre a vida em outros países. Isso desde a perspectiva de brasileiros ou de pessoas que se identificam muito com a cultura brasileira e que desenvolvem um trabalho muito legal em seus respectivos países. Em terceiro lugar, mas não menos importante, você ainda pode concorrer a prêmios que nós vamos sortear aqui no canal todas as vezes que nós atingirmos metas de inscritos. E não vai ser chaveirinho e caneca, não. Nada contra quem faz, tá bom? Aqui vai ser de fone Bluetooth para cima, até porque você precisa de meios para poder escutar a gente, não é? Siga o canal porque vai ter mais detalhes em outros vídeos, beleza? E também já vai falando pro seu pai, pra sua mãe, pro seu avô, pra sua avó, pro seu filho, filha, cunhado, vizinho, cachorro, gato, papagaio, para todo mundo seguir o canal, porque quanto antes a gente atingir as metas de inscritos, mais cedo também a gente faz as ações para poder realizar os sorteios. Se você quiser e puder realizar contribuições em qualquer quantia, nossa chave Pix também está na descrição. Nesse episódio aqui, nós voltamos a Bruxelas. Nós vamos bater um papo sobre a vida na Bélgica e sobre empreendedorismo com a Juliana Carvalho, que é especialista em marketing digital e também é proprietária da Master Viagem e Turismo e que vive em um dos países mais importantes da Europa. Lembrando também que todo o nosso material também estará disponível em sua plataforma preferida de podcasts. Então aproveita que você precisa organizar todo aquele material aleatório que você salvou na sua área de trabalho no computador, prepare seus fones de ouvido e cola aí com a gente no rolê. Tudo bem, Juliana? Tudo bem com você, André? Tudo ótimo, melhor ainda agora com a sua presença. Ai, que bom, fico muito feliz de estar aqui com você. Obrigado. Juliana, antes da gente ir para a entrevista em si, conta aí pra gente quem é você no rolê. Gente, então, eu sou Juliana, né? Eu moro aqui na Bélgica já há 3 anos, mas antes eu morava em Portugal, ou seja, eu sou uma imigrante já há mais de 15 anos aqui na Europa, né? Hoje eu sou casada, tenho 2 filhos, né? E vivo aqui na Bélgica. Que legal, a gente vai falar bastante sobre isso aí. E você, aproveitando também já esse ensejo que você falou que você, né, é uma imigrante profissional, vamos dizer assim, né? O Exato. que te levou a ir para a Bélgica em si, né? E quais seriam os aspectos assim positivos de viver na Bélgica e talvez em comparação com Portugal, que é o país que você também já viveu? Exato. Então, assim, eu saí do Brasil e fui para Portugal, né? E vivi em Portugal durante 14 anos. Ali eu fui muito nova, eu estudei em Portugal, eu me casei, eu estava em Portugal, tive meus 2 filhos em Portugal. Então, eu me estabilizei tanto profissionalmente, né, como também na minha vida pessoal. Só que a minha segunda gravidez, ela foi de altíssimo risco. E chegou um momento que o médico falou assim, Juliana, você tem que decidir, ou você se mantém grávida, ou você continua trabalhando. Você não pode ter nenhum tipo de emoção, nem pode ficar alegre demais, nem pode ficar triste, né? E como Portugal, o aborto é legalizado, né? E principalmente nessas situações de risco, ele me deu essas 2 opções e eu optei em continuar grávida. E realmente foi muito difícil, porque eu fui para casa por 2 meses, fiquei de repouso absoluto durante quase 2 meses, e com 4 meses e meio a bolsa estourou. E aí eu fui internada, fiquei internada 1 mês com a bolsa estourada e o meu filho nasceu de 5 meses e meio, quase 5 meses e meio, com 750 gramas. Então, assim, o médico estava certo, né? Seria uma gravidez de altíssimo risco.
Então, como eu optei em me manter grávida, eu tive que abrir mão da minha vida profissional. Nessa altura, a gente estava com a vida estabilizada, a gente tinha 3 lojas, eu trabalhava também num salão do shopping, porque eu queria aumentar o meu currículo, eu trabalhava na área da beleza. E aí, de repente, a gente se viu numa situação muito complicada financeiramente, porque a gente teve que abrir mão de tudo, né? Mas a gente continuou pagando fornecedor, pagando, tendo que cumprir com o contrato dos aluguéis, tivemos que acertar com o pessoal que trabalhava com a gente, né? Então, assim, a gente se viu numa situação muito complicada financeiramente e, para completar, o meu marido ainda foi mandado embora, porque como ele ficava com a gente no hospital, ele tinha direito a tirar licença paternidade. Porém, como ele ganhava salário mínimo naquele serviço, se ele saísse de licença paternidade, ia ganhar quase nada. Uhum. Então, a chefe dele falou assim, não, você pode ir para o hospital, traz ali o atestado, depois você compensa as horas. Entretanto, mudou-se ali de chefe, e o chefe novo chegou, não sabia da situação, não quis saber da situação, simplesmente mandou embora por justa causa. Aí aquilo que estava ruim ficou ainda pior, porque a única fonte que a gente tinha, por mais que era pouca, acabou de um dia para o outro. E aí eu virei com meu marido e falei com ele assim, olha, a gente não tem muita escolha, vamos tentar resolver isso, porque realmente você não pode ser mandado embora por justa causa, visto que é uma situação de saúde. Sendo que não é uma justa causa, na verdade, né? Não era, e tanto é que foi provado que não foi justa causa, mas até ser provado que não foi justa causa, a gente precisava comer, a gente precisava pagar a casa, a gente precisava pagar a escola da minha filha, né? Porque a gente tinha um nível de vida, lógico que o nível desceu, mas a gente tinha que cumprir, arcar com as nossas despesas, né? E aí, o que eu falei? Olha, nós saímos do Brasil e viemos para Portugal. Então, agora, a gente tem que sair de Portugal e ir para um país onde se ganha mais, que é para a gente poder ganhar dinheiro rápido, para poder cumprir com os nossos compromissos aqui. E aí, nós pensamos em alguns países, pensamos na Suíça, pensamos também em Londres, mas só que a gente não tinha apoio, não tinha uma mão que nos ajudasse a ir para esses lugares. E aqui na Bélgica tinha uma pessoa que vivia aqui e que também vivia aqui em Portugal, porque acontece muito isso aqui. Tem pessoas que moram aqui também, tem casa aqui, tem casa em Portugal. E eu tinha uma cliente, né, de uma das nossas lojas, que ela fazia assim, quando ela estava aqui na Bélgica, ela frequentava o meu cabeleireiro aqui. Quando ela ia para Portugal, ela frequentava o meu cabeleireiro. E eu lembrei dela. E falei com ela assim, olha, lá onde que você frequenta, lá na Bélgica, será que não precisa de alguém? Ela falou assim, olha, Ju, não sei, vou te passar o telefone, passou, foi até o message, entra em contato, fala que você me conhece, se ele precisar de alguém, você vai. E aí entrei em contato com essa pessoa, me apresentei, falei o que eu sabia fazer e tal, e essa pessoa falou assim, olha, infelizmente eu não preciso de ninguém agora. Aí eu falei assim, tá bem, mas olha, meu marido é tatuador, se você souber de alguém, você me diz, ele é tatuador? Não, então é tatuador eu quero, porque eu mando site aqui. Inusitado, não é? Eu falei assim, olha, então, meu filho, despachei meu marido no primeiro avião. Falei, pai. E aí, meu marido veio aqui para a Bélgica, né? Começou a trabalhar lá nesse salão, atendendo seus primeiros clientes de tatuagem aqui na Bélgica. E depois a gente começou a perceber que aqui realmente se ganhava mais. Que seria melhor eu vir para cá do que ele retornar para Portugal. Okay. Mesmo porque, quando acontece alguma coisa, quando sua vida está indo direitinho, né, você até demora até conseguir colocar as coisas nos eixos. Mas quando vem uma situação complicada e uma situação totalmente inesperada, que foi o que aconteceu comigo, né, foram quase 5 meses de internação, filho no hospital, filho sofrendo ali várias intercorrências, sim, a vida virou de perna para o ar mesmo. Então, não era vir trabalhar aqui durante 3, 4, 5 meses que ia resolver a nossa situação lá. Né? Então, a gente decidiu, não, então eu também vou para a Bélgica, e aí a gente vai conseguir pagar todas as dívidas que surgiram nesse período de internação e tal, e pronto, a gente vai ficar lá. E aí foi quando eu resolvi vir para a Bélgica. Quando eu cheguei aqui, eu achei que eu ia conseguir, sabe, voltar a trabalhar no salão de beleza, apesar que quando aconteceu tudo, eu já não trabalhava simplesmente no salão de beleza, eu trabalhava dando aulas, tanto para professor quanto para pessoas iniciantes. Mas quando eu cheguei aqui, eu falei assim, não, a única coisa que eu quero é poder ir para um salão, cortar um cabelo, fazer uma unha, qualquer coisinha, eu quero trabalhar e ganhar meu dinheiro. Só que não foi bem assim que aconteceu, né? Não foi.
Por quê? Porque o meu filho, por ele ter nascido de 5 meses e meio, ele foi diagnosticado com leucomalácia. Leucomalácia é uma espécie de paralisia cerebral. Então, eu não podia deixar um bebê que ele não podia sentir cheiro, porque ele tinha problema no pulmão, ele não podia, por exemplo, para poder pegar, né, o que a gente vive hoje, né, com essa situação do mundo, né, e tal, que a gente nem sei se pode falar essa palavra, que tem que lavar a mão, que tem que desinfetar, isso tudo eu vivi quando meu filho nasceu. A gente não podia encostar, pegar no telefone e encostar nele, porque ele podia pegar uma infecção, né? Então eu não podia chegar aqui e deixar ele em qualquer lugar. Eu tinha que ficar em casa trabalhando, né? Entendi. E aí, o que eu estava achando que poderia ser uma solução, poderia se tornar um problema ainda maior. Por quê? Porque o custo de vida aqui na Bélgica é muito maior do que isso. Entendi. Mas aí você me perguntou qual que é a vantagem, né, de morar aqui em relação a Portugal. Financeiramente falando, aqui é muito melhor do que Portugal, porque o salário aqui é muito maior, né? Eu gosto muito de Portugal, Portugal é minha casa. Quando eu me pergunto assim, qual que é a sua casa? Antes, quando eu estava em Portugal, eu lembrava do Brasil. Agora eu lembro naturalmente. de Portugal. Agora é Portugal. Tipo assim, o coração do imigrante fica dividido, sabe? É Brasil, é Portugal, agora é Bélgica, né? Dividido. Então, aqui na Bélgica é muito melhor em termos financeiros. Portugal, por eu ter minha mãe lá também, ter o meu irmão, uma parte da minha família está em Portugal. Portugal eu sinto como se fosse a minha casa, a gente vai todos os anos lá, né? Então, assim, a vantagem aqui é essa, mas, estando em Portugal e a pessoa também sabendo o que faz, trabalhando corretamente, evoluindo profissionalmente, a pessoa também consegue ganhar, ganhar um bom salário, né? Eu só vim para cá porque eu tive essa situação totalmente inesperada, eu não estava preparada psicologicamente para isso, e vamos dizer que nem financeiramente, né? Porque eu não imaginava que isso tudo ia acontecer, eu não imaginava e não me preparei para isso. Então, hoje eu acho que eu até me evoluí, por quê? Porque eu me preparo, porque se caso acontecer, eu já tenho ali um suporte que não vai me fazer perder tudo igual eu perdi quando isso tudo aconteceu. Então, assim, financeiramente, viver na Bélgica é mais vantajoso porque o salário é maior, mas mesmo com o custo de vida um pouco mais alto, vale a pena? Vale a pena, vale a pena. Entendi. E me fala uma coisa, aí a gente falou desses aspectos positivos, né, da gente viver em Bruxelas, no caso, ou na Bélgica. Tem alguma coisa que você acha que não seja tão legal assim? É mais a caráter mesmo de informação, né, de, sei lá, alguém está interessado em migrar também, leva em consideração se mudar para a Bélgica e talvez seja alguma coisa que não... Exista alguma coisa que não seja tão legal, talvez, assim. Tem alguma coisa assim que é legal para dar como alerta? Exato. Olha, aposto que muitas pessoas vão até ficarem chateadas com o que eu vou falar, mas o ruim da Bélgica é o brasileiro. Agora você vai ter que explicar para nós. Sim, é verdade. Então, e por que eu também falei um pouquinho da minha história profissional? Porque quando eu cheguei aqui, então eu não consegui voltar para o mercado de trabalho devido a ter que dar assistência para o meu filho, principalmente. Então eu tive que me reinventar, né? Tive que me reinventar, conheci o marketing digital, comecei a estudar muito e criei um projeto que se chama Morar na Bélgica, né? Então eu fui vendo situações que as pessoas passam, por quê? Porque quando eu cheguei aqui, tudo era difícil. Como que faz isso? Ah, não pode. Ah, não tem jeito. As pessoas colocavam muita dificuldade, só que eu não entendia por quê. Porque se é Europa, não poderia ser tão diferente de Portugal, né? E eu já passei por aquela situação toda 14 anos atrás. Tudo que um imigrante passa, eu passei. Então eu falei assim, não, então eu vou focar aqui nesse nicho e criei esse projeto que se chama Morar na Bélgica e conheci várias histórias, né? De vários brasileiros, vários portugueses, porque a gente aqui tem uma comunidade muito grande, né? E aí, o que acontece? A gente vê que o próprio brasileiro dificulta a vida do brasileiro quando chega aqui. Ah, é? Por quê? Aí tem aquela grande jogada, que eu até estava explicando para minha cunhada, que ela teve aqui há poucos dias, eu estava explicando, porque a gente fala, a pessoa não entende. Porque aqui, quem tem documento acha que é rei. Entendeu? Porque aqui funciona como se fosse os Estados Unidos,
né? Porque é difícil se legalizar. Em Portugal, não. Em Portugal, você chega, consegue um trabalho com um contrato, você dá entrada, paga seus impostos e você se legaliza. Demora 1, 2, 3 anos, depende, né, de cada caso. Aqui, se você vem do Brasil sem documento, você praticamente não consegue se legalizar. Aí já começa um primeiro problema. A maioria das mulheres, elas vê num casamento a possibilidade de legalizar. Então, existe muito casamento com o europeu por interesse. Ok. Muito. Ai, você não pode falar isso. Eu estou falando porque eu sei, porque as pessoas me procuram. Juliana, eu casei por causa que eu queria o documento, agora eu sofro violência doméstica, agora eu não sou feliz com meu marido. Tem umas que dão sorte. Tem umas que dão sorte. Acaba se apaixonando ali no meio do caminho e corre tudo bem. Mas quando se é por interesse, alguma coisa vai dar errado, em alguma hora vai dar errado, né? Ou da parte da pessoa, ou da parte da outra, da pessoa que ela se casou. Então, essa é a primeira questão. Depois, tem muito homem que tem documento, né? Ou porque veio de Portugal, ou porque veio de outro país da Europa. Então, existe muita traição aqui também. Por quê? Porque a pessoa vê ali uma pessoa com documento, é um papo até meio chato, né? Vê a pessoa ali com documento, não vê a pessoa, vê ali o documento. Vê a oportunidade de ficar no local legalmente. Exatamente. Então aí já vê muita destruição de família, de casamentos, entendeu? Então, ou seja, tem documento, a família quer imigrar, imigra todo mundo, faz um planejamento todo mundo. Entendeu? O que é preciso para imigrar? É preciso solicitar um visto? Então, deixa eu solicitar um visto. Por quê? Porque a pessoa quer sair do Brasil e quer vir, quer procurar o lado mais fácil, que é o lado mais rápido. E o que acontece? Aí já cai em outro problema. Por quê? Porque quando você chega aqui, você não tem documento. Para já você vai concorrer com o próprio belga, você vai concorrer com os europeus, que também vêm migrar para cá, você vai concorrer com os brasileiros que se tornaram europeus, e você vai concorrer com o imigrante que já está aqui irregular. Você vai concorrer com 4 tipos de pessoas. E isso vai te levar a ter que aceitar qualquer tipo de trabalho, de um trabalho de várias horas por dia, podemos dizer até um trabalho escravo, entendeu? Porque você tem que comer, você tem que pagar o aluguel. E aí, como você não tem documento, acontece um problema aqui que é muito frequente, não sou eu que estou falando, basta as pessoas pesquisarem, que é você trabalha e a pessoa não te paga. Então, aí você fala assim, quero receber, a pessoa fala assim, você não tem documento, vai receber a quem? Entendeu? Então, quando a pessoa, o conselho que eu dou, através do Morar na Bélgica, através das pessoas que me procuram, até mesmo na minha agência de viagens, é solicita um visto. Antes de ir, né, na verdade. Antes de ir, solicita um visto. Ju, mas demora. Sim, mas você vai se preparar. Você tem que estar preparado psicologicamente para a mudança, porque você não pode sair do Brasil, que está lá perto da sua família, né, no aconchego dos seus amigos, não sei o quê, e tal, e cair num país que você não sabe falar o idioma, que você não conhece ninguém, entendeu? E sem documento. Porque você vai se colocar numa situação que vai se tornar difícil para você. Que é ter que trabalhar várias horas por dia, recebendo menos do que toda aquela galera que eu falei. Porque um europeu, um belga não ganha o mesmo tanto que um brasileiro que não tem documento. O europeu não vai ganhar o mesmo tanto, entendeu? Então, ou seja, você vai ter que trabalhar por menos, você corre o risco de não receber se você cair na mão de pessoas que... De má fé, né? Má fé. E essas pessoas não são os belgas. As pessoas de má fé não são os belgas. Infelizmente, a gente tem que olhar e ver a realidade, né? E por isso que eu falo que o mal do brasileiro, o mal da Bélgica é o brasileiro, porque quando o que você vê são as próprias pessoas que, digamos, têm documento, ou às vezes até nem tem documento, mas está aqui há tantos anos, né? E dá-se a entender que tem documento, é que prejudica quem está chegando. Entendi. Isso, você tem conhecimento se isso acontece também em relação a outros imigrantes de outros países? Assim, latino-americanos, por exemplo, no geral, ou asiáticos também, que fazem também coisas desse gênero também com pessoas que chegam para viver no país? Olha, sinceramente, eu não tenho conhecimento, né? Aqui tem uma grande, assim, tem uma diversidade muito grande
cultural, mas eu não tenho conhecimento se acontece as mesmas coisas nas outras comunidades, né? Porque o meu nicho é a comunidade brasileira e portuguesa. Claro, claro. E vem cá, e agora, você falou que o problema assim, que muitos desses problemas, na verdade, são ocasionados, inclusive, até por brasileiros, né? No caso dos belgas, como que eles recebem o imigrante? Existe uma tolerância legal deles, assim, na tua opinião, ou depende muito da origem? Como que funciona isso, mais ou menos, na tua perspectiva? Sim, eu vou falar baseado nos belgas que a gente conhece através do trabalho do meu marido, tá? Porque o meu marido, ele atende, o público dele, digamos que é 60% belga. Então, o que acontece? Eles se mostram, assim, muito felizes de nos ter aqui, sabe? São muito simpáticos, adoram o trabalho, indicam sempre outras pessoas, né? E sempre fala, é um brasileiro. Eu gosto daquele brasileiro. Né? Entendi. E em termos de estabelecimento, em relação ao idioma, outros países que eu já conheci, quando você chega e não fala o idioma, é complicado, né? A pessoa não faz muita questão de te entender. Por exemplo, eu posso falar da Espanha. Na Espanha, eles não fazem questão de entender o português. Não sei se é uma rincha com os portugueses, mas chegou lá, falou português, eles não fazem muita questão de te entender. Aqui na Bélgica, não. Aqui na Bélgica, você vai ir no supermercado, vai fazer um pagamento de contas, você está com dificuldade de falar o idioma, eles procuram te ajudar. Eles procuram te ajudar, entendeu? E eu acho muito... E depois, no final daquela conversa toda, fala assim, obrigado. Eles falam com você, eles querem falar legal. Então, assim, são muito receptivos eles. Né? Então, quando você vai tratar de algum documento, alguma questão burocrática, por exemplo, na prefeitura, né? Você não vai poder ir lá e ficar ali demorando, né? Não. Aí o ideal, por quê? Porque tem outras pessoas a serem atendidas. É um estabelecimento público e que trata ali de documentação. Então, ou seja, aí sim, você tem que levar alguém que traduz para você para facilitar ali a conversa. Porque fica até mais ágil o processo mesmo, né? Para ambas partes, na verdade. E eu acho, aí é uma opinião polêmica minha, eu acho que as pessoas que trabalham nessa parte burocrática do mundo inteiro, pré-requisito para essas pessoas é serem pessoas muito, muito impacientes, né? Então eu acho que eles perguntam na entrevista, você é uma pessoa impaciente? Eu sou muito impaciente. Então, você está contratado. Eu acho que no mundo todo existe isso aí. Eu acho que é uma conspiração mundial as pessoas que trabalham em órgãos de governo, elas serem impacientes. Eu acho que é um pré-requisito. Exato. Então, você se sentiu assim, resumindo a história, você e a sua família, vocês se sentiram, então, bem-vindos no país? Sim, me senti... E posso até dizer, em comparação Portugal e Bélgica, eu me senti muito mais bem-vinda na Bélgica do que quando eu cheguei em Portugal há 14 anos atrás, 14, 15 anos atrás. Entendeu? Também, a situação, aliás, a vida, o tempo é outro, né? Há 14, 15 anos atrás, não tinha tantos brasileiros. Chegar uma brasileira numa cidade de Portugal era uma novidade, né? E a fama também não era muito boa. Então, tipo assim, foi um pouquinho mais difícil ali a aceitação deles conosco. Em relação à Bélgica. A Bélgica não, a Bélgica já chegou, e também eu não sei se dizer se é porque quando eu fui para Portugal, eu não tinha documentação, né? Então, eu acho que até a minha postura era diferente. Agora, quando eu vim para a Bélgica, eu já sabia dos meus direitos, sabia dos meus deveres, mas principalmente eu sabia dos meus direitos. Então, eu acho até que o posicionamento é outro. É por isso que eu falo da questão de ter documentação. Não, eu acho também, aí também por experiência um pouco, né? Talvez você concorde comigo. Você, quando você foi para a Bélgica, você já tinha passado por uma experiência de adaptação, de imigração. Então, você já estava um pouco mais calejada, entende o que eu estou falando? Você já chega ali um pouco mais preparado, sabendo o que espera, sabendo mais ou menos, assim, não exatamente, claro que não dá para saber, mas sabendo aonde você pode encontrar uma dificuldade, né? E aonde para onde você pode correr, porque ali você sabe, né? A gente fica um pouco mais esperto, né? Eu acho que é isso. Eu acho que eu fiquei mais esperta. A gente acaba ficando. A Alemanha também não é o primeiro país, assim, de fora do Brasil que eu vivo, né? Aí eu falo também por experiência, que realmente
A primeira experiência é que você ainda foi para Portugal, era um país assim que, querendo ou não, a gente se entende um pouco melhor, fala o mesmo idioma, em teoria, fala o mesmo idioma, mas quando você chega num país que você não fala o idioma ainda, né, tão bem assim, né, que você tem isso aí, e ainda você tem que passar pelas fases de adaptação, é doído, é doído. Aí quando você vai para um outro lugar, você já sabe, eu sei que tem certas linhas que eu posso ultrapassar, que eu posso ir, mas tem algumas que eu sei que eu vou ter dificuldade, eu já me preparo um pouco melhor ali, né? Eu Aquele acho que aspecto, é, minha opinião. exatamente. Não, eu Né? acho que é isso mesmo. Eu acho que eu já vim mais preparada, né? Porque eu passei por situações que no começo, há 14 anos atrás, era novidade. Agora não é novidade mais. Agora manda aí que eu bato no peito agora. E vem cá, e agora falando do trabalho, né? Eu pude perceber, pelo que você estava contando pra gente, que você é uma empreendedora nata, né? Porque você empreende, você desenvolve trabalhos e negócios desde que você estava em Portugal. Eu não sei da sua vida no Brasil, talvez tivesse também, Sim, mas sim, 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 desde que sempre. eu era pequenininha. Que legal, então você já tem isso já em você, né? E em termos de empreendimento, então, de você empreender na Bélgica, assim, quais que são os maiores desafios de pessoas, de estrangeiros no geral, né, que pretendem se estabelecer num país desse, um país importante como é a Bélgica, né, geograficamente falando, politicamente falando, e criar um negócio, né, e desenvolver um negócio ali, não apenas trabalhar para uma empresa ou para uma pessoa que já esteja também ali, mas desenvolver uma coisa, às vezes, do zero, assim, né? Exato. Eu já tive, né, como eu falei, desde pequenininha, eu já eu acho que o meu maior dom é empreender mesmo. Eu amo trabalhar, sou apaixonada mesmo pelo meu trabalho, porque a gente aprendeu isso desde pequeno, sabe, na minha família. A gente trabalhar de não fica o homem. E aí, empreendi no Brasil, empreendi em Portugal, né? E depois, quando eu cheguei na Bélgica, levou um tempo para poder empreender aqui. Quando eu comecei no marketing digital, eu abri a minha empresa no Brasil, né? Ok. Por ser mais fácil, por ser mais barato, por estar recomeçando, abri a minha empresa no Brasil. E aí chegou um ponto que eu virei com meu marido e falei assim: olha, a gente também tem que abrir ou reabrir a empresa em Portugal, né? No caso que a gente já teve uma empresa lá, ou a gente vai voltar a ter uma empresa em Portugal, ou então a gente tem que reabrir aqui na Bélgica. E como eu te falei, o que a gente mais ouve falar, né? É muito difícil, burocrático, gasta-se muito e tal. E aí eu falei com meu marido, vamos colocar na conta da caneta. Tá, aqui na Bélgica paga os impostos, é X que vai pagar? Em Portugal é praticamente a mesma coisa. O que vai diferir de uma coisa de um país para o outro é que em Portugal a gente já domina, né? A gente já sabe como que funciona, e o idioma facilita muito. E aqui na Bélgica a questão do idioma. Uhum. Mas aí eu gosto de dificuldade, sabe? Eu gosto do negócio difícil. Eu falei assim, pois eu quero na Bélgica. É aqui fora, agora eu quero na Bélgica. Uhum. Então, nós abrimos a nossa empresa aqui na Bélgica. Não vou falar que foi fácil, porque realmente é burocrático, mas o ideal é que a pessoa ela tenha o apoio de um contabilista, de um contador, né, que se fala no Brasil, em Portugal é contabilista, e aqui é contábil, de um contador que entenda do negócio. Um Ok. bom contador. Porque você vai confiar na pessoa. A pessoa vai saber sobre a sua vida financeira, sobre a sua vida profissional, né? E o bom é que eu encontrei esse contador. Eu fiquei muito feliz de ter encontrado ele. Ele me auxiliou em tudo. A nossa empresa, ela é na região Flamand, ou seja, não é em francês, é em neerlandês, que é para poder complicar um pouquinho mais, né? Você aprendeu a falar? Francês, sim, neerlandês, não. Neerlandês, Não. meu Deus Aham. do céu, o neerlandês Aham. é uma loucura. Mas, e o que acontece? Então, a gente abriu essa empresa, tem muitas taxas que têm que ser pagas, então a pessoa tem que estar preparada financeiramente para poder empreender aqui na Bélgica, tá? Mas o retorno, como eu te disse, é muito bom. É muito bom, né? Uhum. Se você tiver um serviço ou um produto que seja consumível, tanto para os brasileiros quanto para os portugueses, e principalmente para os belgas, você vai ter resultado, Uhum. entendeu? Você vai ter resultado. E o ideal é você ter já essa mente empreendedora, essa veia empreendedora e essa mente empreendedora. Por quê? Porque nem tudo que entra é lucro,
né? Uhum. Como aqui é um país que se paga muito impostos, você tem que saber que aquilo que entrou, uma parte vai para imposto e uma parte, né, vai ser o seu lucro, uma parte vai ser o seu salário. Você paga muito imposto? Paga, mas a saúde é maravilhosa. Uhum. A Atendimento. saúde é maravilhosa. Eu fiz uma cirurgia aqui na Bélgica, parecia assim que era, sabe, sei lá, 5 estrelas mesmo. Uhum. Entendeu? O meu médico maravilhoso, maravilhoso. E a minha cirurgia, ela foi paga 90% pelo meu plano de saúde. Né? Então, ou seja, você paga imposto? Paga, mas depois volta para você. A Uhum. escola, a educação, é tudo muito bom. Aqui tem tipo um equilíbrio, sabe? O governo sabe equilibrar. Você paga, mas você tem boa qualidade de vida. Você tem uma qualidade de vida, assim, maravilhosa. Entendeu? Então, tipo assim, eu acredito que empreender na Bélgica é muito bom, tanto financeiramente, né? Você também vai abrir o leque de oportunidades, porque, como você falou, a Bélgica é um país que está localizado estrategicamente, você pode fazer negócios com a França, com a Alemanha, sei lá, com o Luxemburgo, né? Eu tenho clientes, assim, de todos os países, praticamente, aqui da Europa, clientes do Brasil, então, ou seja, estrategicamente falando, é muito bom, né? Financeiramente, o retorno também é muito bom. Só Uhum. que você tem que saber o caminho certo para poder seguir, que é para não se perder nesse caminho e acabar saindo prejudicado. Por quê? Porque se você não sabe o que tem que ser feito, aí você deixa de fazer algo, aí vem sim as multas, né? Que é normal, que eu acredito que é em todo o país. Se você não fizer certinho, você tem ali os contratempos. E lembrando também que quando você empreende tanto na Bélgica quanto em Portugal, né, em qualquer país da Europa, você consegue créditos para poder comprar uma casa. Então, ou seja, o sonho de ter uma vida digna na Europa é muito mais palpável, é muito mais fácil. Pelo menos é a minha visão como imigrante. Uhum. Eu acredito em você. Proporcionalmente falando, é muito verdade isso, porque assim, realmente, para você, digamos, vamos equalizar o tanto de empenho que a gente emprega para realizar um determinado projeto. Se você realizar gastar o mesmo tanto de energia, de tempo, de investimento, talvez intelectual mesmo, na Europa, né? Em Portugal, eu conheço pouco a realidade de Portugal. E no Brasil, a chance de você conseguir sucesso estando na Europa, empregando o mesmo tempo que você emprega, o mesmo tanto de energia, ele é muito maior do que no Brasil. Porque no Brasil depende muito de onde você sai, né? Do teu ponto de partida. Depende muito se você realmente tem uma família boa, né? Seja, família boa que eu digo financeiramente falando, né? Tal. Aqui, quando você sai, você não precisa disso tanto. Né? Você não é tão dependente da tua retaguarda financeira, dos seus parentes ou dos seus pais, quanto você é na América do Sul. Exato. Isso é uma verdade que você está falando. Por quê? Porque eu vim de uma família humilde. Hoje em dia, estamos assim, né, com uma condição de vida melhor e tal, mas, sei lá, há 20 anos atrás não era essa a realidade. Né? Uhum. Eu vim de um bairro humilde, eu vim de uma família humilde, né? Então, ou seja, e consegui aqui na Europa conquistar as minhas coisas, independente de onde que eu vim. E sim pelas minhas atitudes, né? A Uhum. partir do momento que eu cheguei aqui. Então, mas é verdade mesmo, a gente observa isso na prática. E vem cá, tem alguma diferença, assim, você falou que tem bastante clientes também, né, brasileiros, né, e portugueses, imagino. Tem muita diferença entre os dois, assim, os dois tipos, assim, tipo, eu não sei se dá para colocar os dois em duas categorias diferentes, assim, mas a forma de atender, você precisa se adaptar, de maneira Sim, de falar, sim, existe isso? É? sim. Os meus clientes, posso dizer que 80% são homens, tá? Ok, interessante. É engraçado, né? Porque a forma que a gente fala, a forma que a gente se posiciona, atrai o cliente e perfeito, ideal, né? Para essa maneira. E os meus clientes, a maioria são homens. Desses homens, muitos são portugueses e muitos são brasileiros. A Ok. forma que eu falo com eles, com o português e com o brasileiro, é completamente diferente, completamente. Mas, dentro do Brasil, dentro do público brasileiro, é diferente. Um Ok. brasileiro de Belo Horizonte é diferente de um brasileiro de Goiânia, um brasileiro que é diferente de um brasileiro de Fortaleza. Então, ou seja, a gente tem que se adaptar à cultura da pessoa.
né? Uhum. No caso do brasileiro e do europeu, e no caso do próprio brasileiro mesmo. É bem Uhum. interessante, é bem interessante. É interessante, é interessante. Qualquer hora a gente pode fazer um bate-papo tipo, a respeito disso, porque é interessante a gente saber, né, essas diferenças. Eu realmente também, quando eu converso, dependendo da cultura da pessoa, né, você tem que se adaptar um pouco à realidade, até para você poder se comunicar, né? Senão você não consegue comunicar a ideia que você quer comunicar, né? Então, às vezes, a gente precisa fazer digamos, essas pontes, né? Interessante, interessante. Exato. E tem algum aspecto aí, bem, você já está há 5 anos na Bélgica, que você notou que você e sua família se tornaram já um pouquinho belgas, ou as suas raízes estão tão, assim, já afincadas em Portugal que vocês não conseguiram, digamos, largar o osso, né, de agir, de pensar como brasileiros portugueses, assim? Olha, vamos falar de comida agora, né? Opa! Quando eu penso no Brasil, eu penso no feijão tropeiro, eu penso no frango com quiabo, eu penso no torresmo, sabe? Nossa, essa é a minha lembrança. Quando eu penso em Portugal, aí eu já penso nos queijos portugueses, na sardinha, no pão de Portugal, entendeu? E quando eu penso na Bélgica, uma coisa que eu não comia tanto e que agora eu como é batata frita e chocolate. Ok, aham. Não, aqui, chocolate, você tem que comer chocolate belga. Uhum. Falam que o suíço é melhor. Não, gente, chocolate belga é uma delícia. E eu tô apaixonada pelo chocolate branco. Uhum. Então, seria, inclusive, eu te perguntar a respeito disso. O que que é melhor, o que que você acha melhor na Bélgica, né? A cerveja ou o chocolate? Porque, assim, quando você conversa, é engraçado, depende da onde vem a pessoa, claro, né? Mas quando você conversa com um belga, eles têm muito orgulho disso. Da cerveja deles, que é uma das melhores, se não for a melhor, assim, do mundo, e do chocolate deles, né? Então, mas o que que na tua opinião, é o melhor deles? Olha, a cerveja, ela é muito boa, muito boa. E sabe o que eu acho curioso? É que no Brasil a gente, né, tá acostumado, vamos beber. Você vai lá e compra uma caixa de cerveja, né? E até mais. Uhum. Aqui, você não bebe uma caixa de cerveja, meu amigo. Você bebe um copo de cerveja, você já tá Tá bem legal, demais, né? Tá porque o legal. nosso Aham, é mais degustativa do que quantidade, sabe? claro. E Uhum. realmente é muito boa. E tem cerveja para tudo. Tem cerveja para você comer com isso, cerveja para comer com aquilo, cerveja por dia, tá? Tem tanta cerveja que você pode beber uma cerveja por dia e vai dar mais de um ano e você não bebeu todas as cervejas que tem. Uhum. Entendeu? E tem Já esse... tentou fazer isso? Você já tentou? Vou fazer meu calendário de cerveja aqui. Aí você compra uma cerveja para cada dia do ano e fala, hoje eu vou tomar. Não dá, né? E são muito boas mesmo, sabe? Então, tipo assim, fica ali um empate: chocolate, cerveja e a batata. Chocolate, cerveja e a batata. É muito A bom. batata para mim é novidade. E é engraçado, né? Porque, pronto, a batata a gente já está acostumado a comer, mas não, aqui a da Bélgica tem um sabor diferente. Legal, legal. Então você pode recomendar para nós uma cerveja, tem que ser uma, e um chocolate para nossa audiência que eles têm que provar quando eles tiverem oportunidade. Quais seriam? Ai, meu Deus, são tantos chocolates, meu Deus! Um só, não, tem que ser um só, porque tem que vir do coração, isso tem que vir do coração. Tem que falar, não, esse chocolate, meus amigos e amigas brasileiras, se vocês tiverem oportunidade, provem, porque vocês não vão se arrepender. Em chocolate, assim, você chega no supermercado normal, até chocolate que não tem marca é bom, tá? É bom. O Uhum. chocolate do próprio supermercado é bom. Mas, por exemplo, tem o Leonidas que é muito maravilhoso, que é um chocolate mais sofisticado e tal, que é É bem caro? É interessante. caro? É um pouquinho, uma Não é o mais caixinha barato? não é o mais barato. Uma caixinha, por exemplo, que deve vir uns 6, deve custar em média de 9 euros. Mas é uma delícia, Vale a pena. vale a pena. O investimento de 9 euros vale a pena. Mas se a pessoa não quiser, não puder ou não quiser gastar, né, esse valor, tem chocolate a partir de 1 euro no supermercado. E são bons também, né? Nossa, Uhum. nem vê a diferença. Você fala assim, meu Deus, esse chocolate de 1 euro é gostoso desse jeito, de 9 euros. Imagina. Uhum. Né? Imagina. E cerveja, Uhum. tem várias, tem uma que eu gosto muito, que ela é de cereja, ela chama Crica, ela Uhum. é Crica mesmo o nome, que é de cerejinha, depois eu até te mando a imagem para você ver, que você Perfeito. bebe ali, meu amigo, você bebe duas, na terceira você não consegue levantar. Tá legal já. Depois, Ela deve ter um teor alcoólico alto, então, né? sim, todas têm que ter o álcool.
Uhum, Depois tem uma que chama Mais, depois tem uma que chama Dupel também, que é muito boa, muito uhum, boa. Também tem aquela Estela, né, que no Brasil bebe-se bastante, aqui uhum. também é belga. E assim, é uma variedade, meu Deus, Tem um imensa. monte, A pessoa tem tem um que monte. vir para poder Uhum. conhecer, a pessoa tem que vir. É, não, assim, eu conversei, eu conheci poucos belgas na minha vida, assim, de verdade, assim, né, belgas, assim, que nasceram na Bélgica e vivem na Bélgica, e eles têm um orgulho da cerveja deles que é impressionante, eu nunca vi um negócio assim. O alemão não tem o alemão, por exemplo, também não faz cerveja ruim, o Aham, alemão faz cerveja ruim, pô, mas eles não têm tanto orgulho da cerveja alemã quanto o belga tem da cerveja belga, é sim. impressionante. Não, Uhum. é até bonito, né? É até bonito de se ver o orgulho. É, bonito. E vem cá, vocês já foram no Tomorrowland? Não fui, não fui. Eu sou como mãe. Não, Filhos. Mas é muito bom. Todo mundo. e você tem clientes que procuram para, assim, sei lá, quando você vai fazer alguma viagem planejar alguma viagem de turismo para alguém assim que Sim, coloca isso também no sim, pacote e tal? Tem? pergunto quando vai. Agora, né, teve esse tempo que não teve, pronto, mas sempre pergunto quando vai acontecer, pedem para poder ter uma hospedagem perto, perguntam se dá para poder estar em Bruxelas e depois ir e tal, circular pelo país. Sim, sempre Uhum. pergunto, né? Porque eu acho que é um festival que todo mundo conhece. Então, é o festival mais famoso, né, da Europa, eu diria. Né, Exato. pelo menos nesse aspecto, né, como que a gente fala, desse estilo, né, de música e tal, é o Exato. mais pica das galáxias, né? E, bem, agora uma pergunta técnica: quais são os 3 rolês que não podem faltar para mim quando eu for numa viagem na Bélgica? O que que eu tenho que fazer? Se você fosse me indicar 3 coisas para fazer, pode ser em Bruxelas ou pode ser no país. O que que eu não posso deixar de fazer? Olha, você não pode deixar de visitar Bruges, porque é muito lindo, né? E lá também vai ter chocolate, lá também vai beber a cerveja, mas assim, a cidade, sabe? O clima é muito maravilhoso, você tem que conhecer. Bonn também é uma cidade maravilhosa, né? Eu até estive lá uns dias atrás, adoro ir lá sempre que posso. Agora, dentro de Bruxelas, você tem que conhecer a Grand Place, né? Que é linda, é a praça mais bonita do mundo. Você tem que conhecer também o Atômio, né? Ok. E você tem que comer as delícias daqui, né? Então, ou seja, tem alguns restaurantes que você pode conhecer, comer também comidas de outras culturas, porque, como eu falei, aqui tem uma variedade imensa, brasileira, portuguesa, turca. Então, ou seja, é aproveitar mesmo os sabores que você vai encontrar aqui, porque serão lembranças incríveis. Que ótimo. E vem cá, se um amigo ou uma amiga sua chega e fala para você assim: eu quero me mudar para a Bélgica, o que você diria para essa pessoa? O que eu sempre falo, né, tanto para cliente quanto para amigo, eu falo que a primeira coisa ela tem que se preparar psicologicamente, entender o que é a vida de imigrante, se ela nunca imigrou, né? Se for uma pessoa que está em Portugal, já tem documentação, aí o papo já é um pouquinho mais diferente, mais leve, né? Mas se a pessoa está saindo do Brasil, eu sempre falo para se preparar psicologicamente, pesquisar a cultura do país, saber como que as coisas funcionam aqui, porque são diferentes do Brasil, de Portugal, o cotidiano mesmo, a vida mesmo aqui é diferente, né? E se a pessoa, sim, eu quero ir, decidir, começar a se preparar. Preparar como? Preparar fazendo um curso de francês, mesmo que seja no Brasil, mesmo que seja online, não esperar chegar aqui para começar, né? Porque Uhum. se você já vem com um passo à frente, você não vai passar tantas dificuldades. Por exemplo, ir no supermercado comprar uma coisa, pegar um transporte, você já vai começar, você já vai chegar e se orientar, né? Uhum. Então tá preparado, né? E começar a planejar a viagem. Legal. E uma pergunta muito complexa que eu faço para todo mundo com quem eu converso: você está feliz? Ai, muito, 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 muito. Estou feliz, tanto pelo lugar que eu vivo, pelo país que eu vivo, pelas condições que eu posso dar para os meus filhos aqui, em termos de estudo, né? Porque uma criança aprende 2, 3 idiomas na escola, então. Isso é impagável, né? Eu fui aprender idioma depois de velho. Imagina se eu tivesse crescido num país onde eu posso aprender a falar 3 idiomas. Nossa. Exatamente, entendeu? Então, Uhum. assim, eu acho que é uma oportunidade muito boa que a gente pode dar para nossos filhos. Então, estou muito feliz por isso. Estou muito feliz em termos de saúde, porque o meu filho tem um acompanhamento muito bacana aqui, né? Aqui na Europa, em Portugal, aqui toda vez que é preciso a gente também vai em Portugal. Então, assim, eu estou muito feliz mesmo
e também feliz profissionalmente, né? Porque eu consegui, por mais que eu passei por dificuldades, por mais que eu passei por uma situação muito difícil, eu consegui me reinventar e me reerguer. Que ótimo. Juliana, muito obrigado pelo bate-papo. Eu que agradeço, eu adorei conversar com você. Muito obrigado, eu agradeço e a gente ficou muito honrado de você aceitar nosso convite, de verdade. Tá? Pode convidar mais vezes. Com certeza faremos, conversaremos outras vezes. Ok. Pessoal, antes da gente se despedir da Juliana, eu gostaria de agradecer a todo mundo que conseguiu ver esse vídeo até aqui ou escutar esse áudio até aqui. Muito obrigado pela companhia mesmo. Se vocês tiverem qualquer dúvida sobre o que a gente conversou aqui, se vocês quiserem conhecer o trabalho da Juliana, tanto o perfil dela do Instagram, que ela faz para ela, tanto o do Master Viagens e Turismo estão na descrição. Então, dá uma olhada lá, tem um trampo muito legal sendo desenvolvido. Então é legal até para prestigiar, dar uma força para nós, né? Siga o perfil e acompanhe ali, porque tem muita coisa legal. Tá bom? Ju, muito obrigado e até a próxima. Obrigada, até a próxima. Muito obrigada, gente, que ouviu, que assistiu. Tá bem? Muito obrigada mesmo. Tchau. Tchau. Muito obrigado por ter assistido ou escutado a gente até aqui. Espero que você tenha gostado. Lembrando que esse e outros episódios também estão disponíveis em sua plataforma preferida de podcast. É só você procurar Multitalk ali que você vai encontrar a gente. E se você estiver vendo isso pelo YouTube, deixa aquele like para ajudar a gente, por favor, e se inscreva no canal. E já vai seguindo a gente também no Instagram, porque isso é um requisito para que você possa participar de todos os sorteios que fizermos aqui quando a gente atingir meta de inscritos. E caso você queira saber, também há outras maneiras de ajudar o nosso projeto. A primeira delas é adquirindo os produtos e serviços dos nossos parceiros, pelos links que estão aí também na descrição, ou doando qualquer quantia para a gente. A nossa chave Pix também está na descrição. É isso aí. Obrigado novamente e até a próxima.